Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula, hoje falando sobre previsão de carga. Gente, essa aula, não se assustem, ela, apesar do nome, ela é bastante simples, bastante fácil a compreensão. Para nós que já tivemos alguns conteúdos de base sobre cálculo de iluminação, de tomadas, essa aula aqui vocês vão tirar de letra, certo? E claro que a dificuldade ela tende a se elevar por conta da quantidade de materiais ou de, vamos dizer assim, de compartimentos da casa, por exemplo. Mas no final é a mesma coisa, só vai ter um acréscimo a mais. Se a gente aprender a calcular um quarto, por exemplo, uma sala, por exemplo, e hoje temos que aprender a calcular talvez uma casa inteira, entendeu? Mas é bem simples, tá bom? Então, todo cálculo de demanda é feito com base na norma. Vocês lembram que norma é essa? Estão lembrando mesmo? Muito bem. A norma NBR 5410. Isso mesmo. Tudo que a gente faz é com base nessa norma. Todo procedimento de instalações elétricas, gente, a gente precisa ter uma base, certo? A gente não é feito aleatório, não é porque o pedreiro falou, porque o amigo falou, não. Tem que ter embasado em algum documento oficial. No nosso caso, a portaria que rege esse padrão de instalações é a NBR 5410. Se você ainda não baixou no seu celular, no seu tablet, enfim, procure, é gratuito, tá bom? E tem realmente um conteúdo muito abrangente. Teve alguns alunos que já me mostraram, eles imprimiram, ficou uma apostila bem bacana, eu gostei. Também muito bom, caso vocês queiram imprimir, certo? Então, a NBR 5410, devemos, portanto, seguir os passos bem simples, né? Eu já coloquei aqui no texto, para a elaboração dos cálculos, certo? Então, lembrando para vocês aqui como é que a gente faz isso, certo? Deixa eu ver aqui a iluminação, por exemplo. Eu preciso entender que em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser previsto uma carga mínima de 100 voltampere, certo, gente? Já aprendeu aqui nos cálculos a respeito desse cálculo dessas potências. Porém, se for um ambiente pequenininho, um hall, por exemplo, deixa eu ver aqui uma despensa que é pequenininha, ou qualquer outro compartimento que você julgue ele menor do que 6 metros quadrados, você já sabe que ali vai pegar um cálculo de potência de 100 voltampere. Mas, professor, o que é voltampere mesmo, certo? Voltampere é a potência aparente, tá bom? Para que vocês tenham esquecido das aulas falando sobre o fator de potência. Então, voltampere é a potência aparente, certo? A potência que está vindo aí para a minha demanda. Aí tem a potência ativa, né, que é em watts. Então, aqui não está em watts, que seria talvez o mais conhecido de vocês, porque o watt é a potência ativa e VA é a potência aparente. Lembra daquele desenho que tem o fator de reativo, que seria as percas? Pois bem. Então, o fator de potência, certo? O rendimento total não vai ser o 100 voltampere, vou ter uma percazinha aí. Mas os cálculos é feito a partir do voltampere, que seria a potência aparente. Então, item B, em dependências ou em área superior a 6 metros quadrados, agora já é uma outra situação. Agora ele está me orientando que em área superior a 6 metros quadrados. Como é que eu faço? Bem, aqui a gente já coloca os 6 primeiros metros quadrados, a potência 100 voltampere, beleza? Então, os primeiros 6 metros, elimino. O que passar disso, eu vou acrescentar 60 voltampere para cada 4 metros inteiros. Ou seja, se for uma área que mede 10 metros quadrados, os primeiros 6 metros vai pegar 100 voltampere. De 10 metros quadrados, eu já calculei para 6 metros, então restou quanto? 4 metros. E esses 4 metros vai pegar o quê? 60 voltampere. Muito bem. Então, se for 14 metros, então como é que vai ser, professor? Lembrando, só lembrando vocês, eu vou pegar, reduzir os 6 primeiros metros, que vai pegar 100 voltampere, aí dos 14 metros, sobrou quanto? 8 metros. Esses 8 metros, a cada 4 metros eu vou colocar 60, então vai dar 60 duas vezes, porque sobrou 8 metros, e a cada 4 metros é 60, então é mesmo que eu dividi 4 por 8, ou 8 por 4, que dá 2. Então vai ser 2 vezes 60, vai dar 120, com mais os 100, beleza?
Eu não estou fazendo cálculo para não tomar muito tempo de vocês. Vocês já tiveram essa aula. Só para ir lembrando vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, a cada 4 metros inteiros. Mas, professor, e se deu 12 metros? Lembrando que o excedente não calcula, tá bom? Você não precisa se preocupar com isso. É diferente da tomada. A tomada eu tenho que colocar um valor. Acrescento mais uma tomada. Mas, para o caso da iluminação, não. Se deu 12 metros, eu coloquei ali um cálculo de 160 watts. E os 2 metros que sobrou, não precisa se preocupar com isso, tá bom? Ok. Então a potência é atribuída a cada ponto de tomada em função dos equipamentos. Gente, é o seguinte. Agora falando um pouco sobre as tomadas, certo? As tomadas, elas têm as suas particularidades, certo? Então, talvez vai ficar um pouquinho mais chato agora, mas nada difícil de aprender, certo? Os pontos de tomadas que a gente, além de a gente fez os cálculos, contou, né, quantas tomadas pegou em cada compartimento, a gente precisa atribuir uma potência para essas tomadas, tá bom? Então, a potência ela é em função também dos equipamentos. Se eu sei qual é o equipamento que vai ser utilizado naquela tomada, eu já posso colocar na minha tabelinha, certo? Mas se eu não sei, então ela vai ter um outro valor. Bem, gente, falando sobre pontos de tomada, certo? As distâncias recomendadas. Em cômodos ou dependências com área inferior, deve ser previsto um ponto de tomada, tá bom? Ou seja, qualquer áreazinha pequenininha, eu preciso realmente já, adicionar nos meus cálculos, uma tomada lá. Ainda que seja uma distância insignificante, um hall pequenininho, uma dispensazinha, já coloca lá no orçamento um ponto de tomada, tá bom? Área de serviços, cozinhas, sala de jantar, lembrando que a distância de uma tomada para outra, 3,5 metros, tá bom? Lembrando que essa distância é feita só para cálculo, tá bom, gente? Só para o nosso cálculo. Ou seja, se eu vou colocar, eu tenho um cálculo de uma cozinha que pegou 3 tomadas, por exemplo, eu posso colocar elas próximas, não tem nenhum problema não, tá bom? Porque eu vou ter lá armário, vou ter geladeira, então vai ficar meio que, se eu for também distribuir a cada 3,5 metros ali de forma fidedigna, talvez algum móvel vai aí obstruir essa tomada. Então, na verdade, esse cálculo é feito só para você ter uma ideia de quantas tomadas vai pegar. O local pode ser realmente aquele que melhor se enquadra para a necessidade desta casa. Só lembrando como é que é feito o cálculo. Então, a distância é 3,5 metros. E fração também acrescenta-se mais uma tomada. Em salas e dormitórios, é a distância de 5 metros, tá bom? 5 metros de distância será o cálculo feito para salas e dormitórios. Talvez, se você gostar de lembrar assim, eu tenho regras para 5 metros de distância para sala e dormitório. O resto pode dar 3,5 metros, tá bom? Fica mais fácil, talvez, para vocês. E aí agora vamos para a partezona um pouco mais, deixa eu ver aqui, mais complicada. Isso aqui vai demorar um pouco, mas o exercício vai fazer com que vocês fiquem lembrando. Cada tomada é feito assim, um cálculo de potência dessas tomadas. Eu não sei o que é que tem lá, então é previsto um cálculo. Em banheiros, cozinha, sala de jantar, área de serviço, toda aquela área que a distância é 3,5 metros, por exemplo, a potência dessas tomadas que eu vou prever, que possa chegar a esse valor, é de 600 volt-ampere, certo? Então, se eu for colocar uma cozinha que pegou 3 tomadas, eu já tenho que prever a potência dessas tomadas. Se for 3, por exemplo, então vai ser 3 vezes 600. Vai dar uma potência dessa cozinha de 1.800, certo? Volt-ampere. Só para vocês entenderem como é que é feito. Então, mas se pegou mais de 3 tomadas, se pegou 4 tomadas, as 3 primeiras tomadas, eu realmente vou colocar no meu cálculo 600 volt-ampere. Mas o que passar disso, eu só vou colocar 100 volt-ampere. Vixe, professor, como é que é isso? Por exemplo, eu pego 4 tomadas e vou... Isso aqui eu vou já descrever na tela, só para vocês irem memorizando devagarzinho. Eu tenho 4 tomadas, as 3 primeiras, 600 volt-ampere. A quarta, 100 volt-ampere.
Então, 1.800 seria as 3 primeiras, com mais os 100 volt-ampere. Nessa cozinha que tem 4 tomadas, vai pegar 1.900, tá bom? E então, lembrando que 600 volt-ampere é para essa área, mas só as 3 primeiras tomadas, tá bom? O que passar disso, eu vou colocar 100 volt-ampere. Agora, se for muitas tomadas, certo? Se for, por exemplo, deixa eu ver se for acima de 6 tomadas, aí só as 2 primeiras vai entrar como 600 volt-ampere. Os demais vai ser 100 volt-ampere, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Já está descrito aqui bem direitinho. Ok. Nos demais cômodos, gente, é 100 volt-ampere. Pronto, aqui. Beleza. Ou seja, se na minha sala tem 3 tomadas, então vai ser 3 vezes 100. 300 volt-ampere ali, meu cálculo de demanda para aquela sala. Beleza? Então, se vocês realmente entenderam o que eu passei para vocês, agora vamos devagarzinho, mais calmamente, preenchendo uma tabela, certo? Nós temos aqui uma planta baixa, certo? Essa planta baixa está aqui descrita aqui na tela. Nós temos aí, certo, é uma espécie de apartamento, tá bom? Uma casa bem pequenininha. Aqui não tem, nessa planta não tem a área de serviço, né? O acesso dessa cozinha aí para fora não é relevante no momento, mas é só vocês frisar agora esse pontozinho aqui, tá bom? Eu peço desculpa se eu esqueci alguma coisa aqui. Bem, pessoal, aqui nós temos aqui para vocês 3 metros aqui, eu botei aqui 3,85 metros e aqui 3,90 metros para essa sala, medindo de dentro a dentro. Então aqui eu já coloquei aqui, ó, em metros quadrados, pegou 15 metros, tá bom? Então aqui eu já deixei fácil para vocês entenderem, certo? Eu não coloquei o perímetro, mas o perímetro seria a soma desses 4 pontos aqui. Eu somar aqui já vai ter um pouco mais de dificuldade, ó, certo? Essa paredezinha aqui, S. Então eu teria que somar esses 4 pontos para descobrir o meu perímetro. Mesma coisa aqui no quarto. Eu tenho esse tamanho de parede e perímetro. Aqui, ó, não tem nada descrito. Isso é comum de pegar em planta assim, por quê? Porque já tem aqui, certo? E quando o tamanho é igual, então a gente não precisa colocar na mesma parede. Então se tivesse só nesse pontozinho aqui, ó, e não tivesse nada no outro lado, lá no outro quarto, por exemplo, não tivesse nada, é porque, no caso aqui tem, né? Mas não é a necessidade, porque está indicando que todo esse lado aqui, todo esse espaçozinho aqui, ó, tá tendo a mesma distância de parede, certo? Essa parede tem a mesma distância, essa parede tem a mesma distância e essa parede tem a mesma distância. Então, se você pegar pontos que não tem medição, você utiliza o mesmo cálculo, tá bom? Então, é bem simplesinho e realmente é assim que funciona o negócio. Então, já acrescentei aqui na nossa planta baixa os metros quadrados. Os metros quadrados, lembrando que ele é utilizado para cálculo de iluminação, tá bom? Então aqui eu coloquei os 4 pontos principais em metros quadrados e dei a metragemzinha aí aqui do banheiro, até do banheiro tem. Essa plantazinha aqui é interessante porque ela já tem até o desenho de algumas partes da casa, né? Tem da mobília, né? Tem aqui a geladeira, tem fogão, pia, enfim. E geralmente as plantas elas têm que vir assim um pouco detalhadas. Para que a gente também tenha uma ideia, no caso aqui, infelizmente, nessa planta não tem onde é que vai ficar o guarda-roupa, onde é que vai ficar a cama. Porque tudo isso a gente tem que prever para já identificar qual será o melhor local para que se instale as tomadas, por exemplo. Certo? Então, aprendemos um pouco aí sobre a nossa planta aí, planta baixa. E agora, para fazer o cálculo da demanda, talvez o cliente queira saber como é que vai ser a quantidade de potência, de demanda dessa casa. Bem simples, ele pediu realmente o básico dessa instalação. Então, como é que é feito agora os cálculos? Então, eu sugiro para vocês aqui uma tabela. Essa tabela vai facilitar em muito, certo, nossos cálculos. Eu tenho aqui a parte de recinto. Seria os cômodos da casa, certo? Seria... Aqui abaixo eu vou colocar sala, vou colocar quarto, enfim, certo? Dimensões, certo? Aqui vai ficar o metro quadrado, aqui vai ficar o perímetro.
Aí aqui eu reservo essa coluna aqui só para a parte de iluminação, e aqui para tomadas de uso geral, e aqui para tomadas de uso específico. Como é que é feito esse negócio? Então, já fui colocando aqui para vocês, para que vocês venham entender como é que se monta essa tabelinha. A tabelinha aqui, gente, pode ser montada para quem tem um pouquinho já de conhecimento em Excel, fica super bacana você já tentar montar ela em Excel. Algumas fórmulas dá para ser aplicada nessa fórmula, nessa tabelinha, e fica show de bola. Então aqui, ó, como falei para vocês, ó, é um pouco mais da minha tabela. Eu reservei essa área para colocar toda a parte, né, do metro quadrado e aqui do perímetro, para que fique melhor para eu calcular a quantidade, né, de lâmpadas e as suas potências. Mesma forma, as tomadas e os aparelhos, tá bom? Bem, pessoal, agora vamos colocar os cômodos e as distâncias aliás, vamos colocar os cômodos, as potências de iluminação e as tomadas, como é que é feito corretamente, tá bom? Temos aqui já na coluna recinto, ó, já coloquei sala, banheiro, cozinha, dormitório 1, dormitório 2, já coloquei todos aí. E acrescentei inicialmente só o perímetro, o metro quadrado e os cálculos que foram feitos. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei aqui, ó, caneta, 15 metros quadrados, como a planta já diz. O cálculo do perímetro foi 15,5 metros. Então, para iluminação, gente, eu utilizei, vocês lembram? Metros quadrados, viu? Utilizei o metros quadrados. Pegou aí um ponto de 100 volt-ampere, que é os 6 primeiros metros. O que sobrou? Sobrou 15 menos 6, sobrou 9. Então, por isso que a cada 4 metros pegou 1. Então, pegou 2 pontos inteiros. Por isso, no total, deu 60 vezes 2 dá 120, com mais os 100, 220, certo? Então, vamos lembrando aí como é que faz e como é que organiza. Aí, as tomadas. Como é o perímetro, pegou 15,5 metros. Se eu dividir a cada 5 metros, vai pegar o que? Vai pegar 15 dividido para 5 dá 3, sobrou meio metro, acrescentei mais uma tomada, tá bom? Por isso que coloquei logo as 4. 4 vezes 100, pegou aí 400 volt-ampere. Como aqui é a mesma potência, coloquei logo os 4, certo? Eu não fracionei aqui, porque é a mesma potência. Aqui, como é potência diferente, eu coloquei 1 em cima e 2 embaixo, tá bom? E aqui já coloquei os 4 aqui, porque é o mesmo valor de potência aparente. Então, em banheiro, ó, certo? Banheiro pegou 4 metros quadrados, não preciso nem calcular, já coloco 100 volt-ampere, certo? E a tomada eu coloco uma porque é inferior a 6 metros quadrados, por isso eu coloquei uma aqui também, tá bom? Mas banheiro é 600, certo? Volt-ampere de potência, então para minha iluminação pegou 100 volt-ampere, sem usar cálculo, e aqui minha tomada também pegou um ponto de tomada, certo? Porém, nesse banheiro foi solicitado pelo cliente que colocasse um chuveiro. E ele disse que esse chuveiro a gente teve acesso à potência desse aparelho e vimos que ele era de 7.000 watts, tá bom? 7.000 watts para esse chuveiro. Beleza. Então, agora nós vamos para os demais cômodos. Nessa cozinha, por exemplo, pegou 12,51 metros quadrados, certo? Mesma regrinha, ó, certo? Os primeiros 6 metros pegou 100 e o excedente só deu para fazer 4 metros inteiros. Não deu, o que sobrou descarta, por isso só pegou 60 volt-ampere. Com mais os 100, 160 volt-ampere. Agora, gente, é o seguinte, como eu já falei para vocês, para cálculos de tomadas, o que é CD 3 tomadas, além das 3 tomadas, eu acrescento mais um ponto de tomada para uma potência menor. Lembra que eu fui falado que para cozinha, banheiro, sala de jantar, os 3 primeiros pontos é 600 volt-ampere. O que passar disso, 100 volt-ampere, tá bom? Por isso que quando eu calculei aqui, certo?
3,5 metros, dividi aqui, pegou 4 pontos de tomadas, sendo que os 4 pontos de tomada, os 3 primeiros, certo? Os 3 primeiros eu acrescentei 600 volt, ampere, e o excedente coloquei mais 100, no totalizando aqui, ó, 3 vezes 6, 18, 1.800, com mais 100, 1.900. Porém, eu já descobri a potência da geladeira, já coloquei aqui, e também descobri a potência do micro-ondas. Aqui, gente, apesar de estar aqui em tomada de uso específico, ela não vai receber um circuito específico, porque o circuito específico só quando se a corrente ultrapassa a 10 amperes, certo? A norma diz que para cada ponto de tomada que exceder 10 amperes, eu coloco um circuito exclusivo. Então aqui, ó, vai ter um circuito exclusivo para esse chuveiro, certo? Eu vou ter uma tomada lá na pia, nesse banheiro, e vou ter outra tomada para o chuveiro, sendo que o circuito dessa tomada aqui, certo? Ele pode ser o mesmo de, sei lá, o circuito de tomadas do quarto ou da sala, pode ser o mesmo circuito dessa tomada aqui. Porém, essa tomada do chuveiro tem que ter um circuito específico, ok? No caso aqui da geladeira e do micro-ondas, eles não ultrapassam, então pode ser o mesmo circuito das tomadas aqui, certo? Isso aqui fica a critério nosso, eu acrescentei, certo? Por exemplo, eu sei que pegou 4 tomadas. Eu posso colocar só as 4 tomadas, certo? E distribuí-las. Pegou uma para a geladeira, pegou outra para o micro-ondas, que já amarrou essas tomadas, e vai sobrar 2 tomadas. Essas 2 tomadas eu posso colocar uma na pia, outra no balcão, ou posso colocar mais tomadas, em vez de colocar só 4, talvez eu ache pouco, deixar 2 tomadas, porque vai ter a parte de fogão, o fogão também pega tomadas, enfim. Então, fica a critério, apesar de que o padrão mínimo será 4 tomadas, porém, 4 tomadas. Porém, eu posso acrescentando. No caso aqui, eu acrescentei esses pontos aqui, certo? Uma para a geladeira e outra para o micro-ondas, porque eu sei que 4 tomadas vai ficar pouco. Porque se eu colocar só 4 tomadas, e aí tem um micro-ondas, tem uma geladeira, tem um fogão, que hoje 95% dos fogões são elétricos. Então, isso aí já mataria 3 tomadas, ficaria só uma. Então, achei por bem acrescentar. É importante que você tenha esse bom senso nesses critérios de tomadas, tá bom? Deixe pelo menos aí 2 tomadas livres, tá bom? Principalmente em cozinha, gente. Em cozinha você imaginar tem N coisas, que as pessoas precisam de um ponto de tomada. Né? Às vezes tem um celular para carregar, tem um liquidificador, tem um aparelho que quer conectar naquele momento, enfim. Então, vocês estão entendendo? Por isso que aqui ficou no total aqui de 5 tomadas nesse cálculozinho aqui, certo? Deixa eu apagando que tá meio boradão. Pronto. Então, no outro dormitório 1, por exemplo, certo? Foi o cálculo simples. Pegou 160 volt-ampere. Aqui você já sabe como foi que foi feito. Pegou 3 pontos de tomada, certo? Porque ele ficou fechado aqui, ó. 15 metros. 100 volt-ampere. 300 no total. Fácil? Beleza. O último cômodo, que foi o dormitório 2, foi acrescentado só um ponto de tomada para um cômodo, né? Para um secador de cabelo, certo? Coloquei aqui. Coloquei situações assim, gente, apesar de não estar na planta, para você entender que sempre vai existir essas diferenciações, certo? De acréscimos de pontos. E aí eu coloquei aqui para essas tomadas, certo? 300 volts, com mais um secador de cabelo, que é 1.200 watts, certo? Então agora vamos para o total. Fechando aqui os nossos cálculos, ó. Agora no final aqui do total, ó. Total, né, da demanda. Como é que eu faço? Eu só peguei aqui o total, calculei aqui a soma, certo? Somei aqui esses pontos, deu 860 volt-ampere, 3.500 volt-ampere, e aqui por último, ó, 9.950, certo? Watts de potência. Gente, aqui, ó, aqui vai ter um detalhezinho, certo? Porque como aqui está em volt-ampere, certo? Aqui está em volt-ampere e aqui está em watts,
Então você vai ter que converter isso. Mas como aqui são aparelhos, na maioria resistivos, então não vai ter nenhum problema, certo? Eles vão ter... Porque aparelhos resistíveis eles não vão afetar o fator de potência, serão praticamente a mesma coisa. Todo equipamento, lembrando que eles são puramente resistíveis, eles não vão alterar o fator de potência, certo? Agora, com exceção aqui, certo? Nesses dois pontozinhos aqui, é importante que a gente saiba o valor de rendimento de cada aparelho, tá bom? Então, se eles não for puramente resistivos, ele vai ter uma variação, vai ser geralmente 90%, 95% ou até mesmo 80% de eficiência. Vai depender de aparelho para aparelho, tá bom? Gente, fechando aqui a parte dos cálculos, certo? Ó. Aqui eu só calculei os totais, tá bom? Calculei os totais, somo esse, certo? Esses aqui são os resultados, gente, dessas somas aqui, viu? Ó, peguei os totais delas aqui, ó. Fui somando. Somei esse, deu 860. Somei esse, deu 3.500. Somei esse, deu 9.950, tá bom? Então aqui você tem aí o cálculo da sua demanda. Somando todos isso aqui, certo? Somando todos esses pontos, eu vou ter um total de 14.310. Se você somar esse pontozinho aqui, fechalizando, então vou ter uma potência aí total da minha residência de 14.310 watts, volt-ampere, tá bom? Ainda que aqui esteja em 1 watts, certo? Mas aqui são aparelhos resistivos. Então, eu posso resumir nesses pontos aí, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é muita informação ao mesmo tempo. Tente assimilar. Qualquer dúvida, gente, pergunte, certo? Com respeito aos cálculos. Se você surgiu alguma dúvida aí, me perguntem. Pode lançar no grupo. Enfim, que como é muitos grupos, mas a gente vai tentando responder à medida do possível, tá bom? Obrigado, certo? Bons estudos aí para vocês. E lembrando que quanto mais a gente aprende, mais a gente cresce. Valeu!